Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, um curso diferente por não cansar de apostar em vocês. Nós hoje vamos começar nossa aula 4 do tópico do novo acordo ortográfico, módulo ali de fonética, fonologia, trabalhando com ortografia, acentuação e utilização de hífen. Espero que vocês todos se divirtam. Eu sempre me divirto muito com esse módulo de fonética e fonologia. Fico bastante animada. Bom, hífen, eu vivo falando que hífen serve para quê? Para nos infernizar. Na aula 3, acerca do processo do novo acordo, nós identificamos que o hífen ele é colocado em detrimento da identificação do processo de formação das palavras. Nós temos dois processos fundamentais, são os processos de derivação e de composição. Vocês lembram como é em que se sustenta o processo de derivação? Eu mesma respondo para evitar o silêncio constrangedor. Não é verdade? Para mim e para vocês é muito chato isso. Eu tenho aqui o processo de derivação, ele apresenta apenas um radical. E, Rose, o que é um radical mesmo? Eu acabei esquecendo. Radical é quando nós identificamos uma estrutura que compõe a palavra e ela vai se repetir na formação de novas palavras. Lembram disso? Isso que é o radical. Esse radical, ele serve de base semântica. No processo de derivação, eu encontro sempre apenas um radical. Se eu encontrar uma estrutura antes do radical, ela vai ser chamada de prefixo. Porque o radical, como é base, ser base é ser fixo, ok? Se eu encontro depois do radical, eu vou encontrar aqui uma estrutura chamada de sufixo. Então, se eu encontro uma estrutura antes do radical, antes do fixo, eu tenho um prefixo. Se eu encontro uma estrutura depois do fixo, eu tenho um sufixo. É necessário que nós saibamos fazer essa diferenciação. Por qual razão? Porque o processo, a regra para a colocação do hífen relacionada ao processo de derivação é uma, e a regra relacionada ao processo de composição é outra. E nós não podemos misturar. Ok? Qual é a regra do processo de derivação? Basicamente, qual é? Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Rose, como assim? Se o meu prefixo ele é diferente do início do meu radical, o que vai acontecer com essas estruturas? Elas vão se aproximar. Dá um exemplo para nós, Rose. Vamos aqui. Como é que eu escrevo a palavra supermercado? Vou colocar logo a observação para poder mudar de slide, tá? Se o prefixo ele é igual ao início do radical, o que vai acontecer? Enquanto sendo diferentes, eles se atraem. Se eles forem iguais, eles se repelem. Esta é a regra básica para o processo de derivação. Eu vou utilizar a mesma regra para o processo de composição? Não posso. Eu tenho que prestar muita atenção a essa diferença, tá? Abrindo aqui um slide em branco para trabalharmos com algumas observações. Falei para vocês acerca da palavra super. Por que super é um prefixo? Porque super é uma estrutura que vai continuar super sempre. Super-homem, super interessante, super amoroso. Eu tenho aqui super sendo sempre super. Beleza? Beleza? Beleza, pessoal de casa? Olha, super, portanto, é um prefixo. Notem o seguinte, super com mercado. Vai ser junto ou separado? Vai ser junto ou separado? Junto, porque super termina com R, mercado começa com M. Então, o adequado é ao colocarmos aqui, ó, supermercado. Super interessante. Vai ser junto ou separado? Interessante. Vai ser
Separado? Vai ser junto. Super. Ficou estranha. Mas a sensação é terrível, né? Você vê uma palavra que está acostumado a escrever com hífen, de repente escreve sem hífen, chega a dar uma angústia. Você sabe que está dentro da norma, mas olha e tem aquela rejeição. Enfim, vamos ver super romântico. Como é que é super romântico? Junto ou separado? Vai ser super romântico. Porque, afinal de contas, olha, eu tenho finalização igual ao início. E super-homem? Super mais homem. Vai ser junto ou separado? Pois é. O que vai acontecer com essa observação? Eu falei para vocês que a regra geral, qual é a regra geral? Os opostos se atraem. Eu disse que a regra geral é que os opostos se atraem, os iguais se repelem. Mas quando eu friso para o fato de que esta é a regra geral, eu estou indicando que são todas as regras? Não. Que abarca tudo? Não. Eu tenho que identificar algumas variações. A primeira variação é justamente a observação relacionada ao H. Olha, ponham na cabeça, existem regras que são supremas. A regra a regra do H é uma regra suprema. H nunca junta. Se o meu radical possuir H, eu quero que vocês me respondam. Se o meu radical possuir H, eu vou juntar? Não, porque H nunca junta. Belezinha? Pode ir? Vamos lá. Eu vou colocar isso aqui junto ou separado? Separado. Então, eu tenho aqui super, o hífen, homem. Porque H nunca junta. Esta é a regra suprema para o processo de utilização do hífen. Beleza, não é, gente? Posso seguir, não posso? Sempre vai ter o hífen. Sempre. Porque nunca junta. Em qual? Eu acho que eu entendi qual foi a sua pergunta. Se sempre vai ter o hífen, se as palavras forem separadas. Existem determinadas palavras, e é interessante nós frisarmos para esse ponto. O que é o processo de lexicalização? É quando uma expressão se torna uma palavra. Por exemplo, a expressão em boa hora se tornou embora. Ok? A expressão vossa mercê se tornou primeiro a palavra vós mercê, e hoje que palavra nós usamos? Você. Então, este é um fenômeno de lexicalização, uma estrutura que se transforma em um termo. Beleza? Isso é bem natural para uma língua. Petróleo, processo de composição. Petróleo é pedra de óleo. Juntou tanto. Os termos perderam a sua noção de composição e se tornou uma palavra. Acontece, no entanto, um fenômeno inverso, que é de uma palavra composta se tornar, na verdade, uma expressão. Dona de casa é um termo, uma estrutura que vai ser escrita com hífen ou sem hífen? Sem hífen. E é um fenômeno, o processo de composição é um processo que você pode imaginar da seguinte maneira. É uma identificação semântica. Rosa, o que é semântica? Sentido. Então, você vai identificar qual é a semântica do termo. Se você perceber que um dos termos perdeu a noção de composição, ele vai se juntar tanto, aglutinar tanto, que vai perder hífen. Como aconteceu com a palavra para-choque. É junto ou separado? Para-choque hoje é junto. E por que para-choque é junto? Não é um processo de derivação. Então, a regra não é aquela regra de os opostos se atraírem, tá? Não é essa regra. Qual é o processo aqui de para-choque? Essas palavras, elas se tornaram tão íntimas. Eu já não tenho a noção de parar. Você pensa no parar o choque?
A gente pensa logo na peça, não é? Ok. Então, se a gente pensa logo na peça, é porque perdeu a noção de composição. Belezinha? Pode ir, não pode? Manda-chuva. Manda-chuva vai ser junto ou separado? Você pensa naquele cara que manda a chuva? Não. Você é o que manda em tudo. Então você já perdeu a noção do termo mandar. Não que perder, que tenha perdido completamente, mas enfraqueceu, não enfraqueceu? Então manda a chuva, como você perdeu a noção de composição, em um processo de composição, porque eu tenho dois radicais. Manda, você tem mandante, mandar, ok? Mandado. Eu tenho aqui, portanto, uma palavra que, por ter perdido a noção de composição, perdeu também o hífen. Mas o inverso, ele ocorre. Dona de casa. Quando você pensa em dona de casa, você pensa em um tipo de mulher? Hoje, existe esse tipo de mulher dona de casa? Não. Então, como nós não temos mais essa noção, na década de 50 tinha cabimento, não tinha? Você pensar na dona de casa. Então, esse termo, ele não perdeu a noção de composição para se tornar uma palavra só. Ele perdeu a noção de composição porque ele se distanciou. Deu para perceber? Nós temos deixa-me ver um outro fenômeno. Esse eu admito menos. Não, dona de casa. Ah, mas existe para a maioria ou para a minoria? Quando dizem para alguém, é terrível. Por isso, Micheline, que esse momento da regra de composição é um momento mais delicado. Porque para você perceber que perdeu ou não perdeu, perdeu para aglutinar ou perdeu para separar, é super complicado. É super complicado. Dona de casa, ainda dá para você tolerar. Realmente não tem mulheres com esse processo, com essas características da dona de casa exatamente. Aí você consegue até admitir. Mas e pé de moleque? Você não pensa no pé de moleque, no pé do garoto. Você pensa no doce. Então você pensa em colocar o hífen. Mas pé de moleque perdeu o hífen. Se tornou uma expressão. Perdeu a noção para se afastar. Perdeu para se afastar. Aqui, dona de casa também perdeu para se afastar. Fim de semana perdeu para se afastar. Mão de obra perdeu para se afastar. Não. É uma coisa que eu também não admito. Eu nem tudo concordo, tá, gente? Vou logo falando. Pé de moleque. Vou retomar aqui a observação, tá? O que o novo acordo fez? Para o processo de composição, eu não sigo aquela observação de que os opostos se atraem, os iguais se repelem. Não posso seguir. Porque essa observação é para qual processo? Para o processo de derivação. Então, eu tenho que pensar de uma forma diferente. Infelizmente, nos materiais voltados ao novo acordo ortográfico, não tem essa observação, tá? Eles trabalham como se tudo fosse o mesmo tipo de formação das palavras. Em para-choque, ok, você tem um para-choque, você não lembra, não pensa mais em parar o choque. Então, perdeu a noção de composição para ficar tão íntimo que já não tem validade colocar o hífen. A ano, luz. Ano, luz. Continua com hífen? Porque você pensa no ano, porque você pensa na luz. Conta-gotas. O que é um conta-gotas? É aquilo que conta as gotas. Então, você não pensa de forma separada. Você pensa de forma... você não pensa de forma íntima. Você pensa de forma separada. Conseguem perceber que conta-gotas tem uma forma de reação na nossa cabeça diferente de manda-chuvas? Conseguem? Beleza. Aí, tem determinadas estruturas que, de acordo com o novo acordo ortográfico, elas também perderam a noção de composição, mas não porque ficaram íntimas, mas porque se separaram. Dona de casa
como existem pouquíssimas mulheres com esse processo, com essas características da dona de casa ficou sem hífen. Só que eles também encararam pé de moleque como uma estrutura que se distanciou muito. E que por isso tem que ficar sem hífen. Alguns concordam e outros não concordam. Mas o novo acordo dito o quê? Que pé de moleque hoje não tem hífen. Rose concorda? Não concordo. Porque eu não consigo pensar nessa estrutura separada. Eu só consigo pensar nessa estrutura o próprio doce. Ok? Deu para entender agora, Micheline? Deu para aceitar que lá no novo acordo ortográfico ele diz que perdeu. Deu para aceitar essa variação semântica? Eu não consigo. E entra em choque, gente. Ah, mas é porque o processo semântico de ano-luz é uma questão de passagem de tempo e de velocidade da luz. Então, você tem que conservar as duas referências semânticas, tá? Por causa disso, só por causa disso. É quando há conservação semântica de cada um dos termos e uma conservação semântica plena. É diferente de manda-chuva, que tem um enfraquecimento muito forte aí do mandar, tá? Agora, isso aqui de pé de moleque não me conformo. Já que eu estou trabalhando com vocês em relação ao processo de composição, eu quero que vocês me digam o seguinte. Não, porque você não... O Felipe perguntou, vou voltar, sobre a questão do conta-gotas, se não seria o mesmo processo de manda-chuva. Quando você fala a palavra manda-chuva, você pensa naquele que manda a chuva? Quando você pensa na peça do conta-gotas, você pensa que ele vai contar as gotas. O manda-chuva, ele não vai mandar a chuva, mas o conta-gotas, ele vai mandar, ó, ele conta as gotas. Mais ou menos, porque manda-chuva até que vai poder aceitar essa ideia do sentido figurado, mas o para-choque não, porque a utilidade daquela peça é parar o choque. Só que quando você chama para-choque, você não pensa naquilo que para o choque, você vê logo a peça. Quando você fala conta-gotas, você pensa naquilo que vai contar a gota, mas você pensa no objeto que vai contar a gota. Quando você fala manda-chuva, você não pensa naquele que vai mandar a chuva. Quando você fala para-choque, você não pensa naquilo que para o choque, você pensa logo na peça. Você não pensa naquilo que vai parar a brisa, você pensa na peça. Mas quando você está aqui falando conta-gotas, você pensa em um objeto que vai contar as gotas. Entendeu? Então, é um processo mais delicado, porque é mais subjetivo apresentar para vocês uma regra relacionada ao processo de composição. Diferente, olha meninas, diferente de quê? Diferente do processo de derivação. Porque no processo de derivação você olha, vê que é derivação, vê que tem um prefixo, vê que tem um radical, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Aí vejam só, por causa desta confusão semântica, nós pensamos, eles na verdade, colocam aqui, ó, para raios. Tá. Quando você fala para raios, aqui, quantos pensam logo no objeto, sem pensar que aquele objeto vai parar o raio? E quantos pensam que existe um objeto que para o raio? Do conta... Ok. Micheline aqui diz que pensa no parar o raio. Pensa no objeto que para o raio. Alguém aqui pensa no para-raios? Sem identificar primeiro a sua funcionalidade? Aqui em Salvador, ninguém. Mas o pessoal do Sul pensa logo no objeto, porque tem mais incidência de raios lá do que aqui. Mas o conta-gotas, você pensa aqui, ó. O conta-gotas, não é um conta-gotas? Mais ou menos, tá, gente? Tem que abstrair.
Mais ou menos. Aí, exatamente. Você não desvincula este objeto da sua função. No para-choque, você desvincula o objeto da sua função. Vocês percebem como é subjetivo isso? E é horrível de um professor ensinar isso para o aluno. É péssimo. O para-choque, você pensa no objeto que serve para parar o choque. Mas nós pensamos dessa forma porque não há incidência alta de raios aqui na cidade. Mas em regiões que tem uma incidência de raios e que o pessoal, as casas, elas precisam ter para-raios para evitar prejuízos maiores, essas regiões não conseguem desvincular. Aí o novo acordo indicou o seguinte, que para a palavra para-raios, você tem a possibilidade de escrever com hífen em regiões cuja produção semântica esteja desvinculada. Não estou, não. Ou pode colocar sem hífen, mas não esqueçamos da duplicação aqui do R. A grande sacada lá no concurso é, se eles escreverem com hífen, vocês vão dizer que está errado? Se eles escreverem sem hífen, vocês vão dizer que está errado? Eles só precisam duplicar. Eles precisam dobrar. E é uma explicação difícil de ser dada. Gente, o texto do novo acordo ortográfico, falei para vocês na aula 3. O texto sobre o novo acordo ortográfico é como? Palavras que perderam, perdão, não é assim. Certos compostos que perderam, em certa medida, a noção de composição, perderam também o hífen. Aí você para e lê de novo, porque não entende. O que é perder a noção de composição? Processo semântico. E em certa medida, certos compostos, em certa medida, as duas estruturas estão corretas. Por que eu junto e duplico aqui? Porque, não. Para a palavra para-raios. Não, existem algumas outras variações, que eles colocam em observações mais pontuais. Mas a mais recorrente é aqui para-raios. Difícil, né, Felipe? Engolir isso, gente, é complicado. Mas vamos aqui seguir. Vocês entenderam que o processo é o processo semântico que acabou? Entenderam que o processo é o processo semântico, ponto? Que se você não entender esse processo semântico da forma como eles decretaram que é o mais recorrente, vocês estão... Vamos lá. Fim de semana. Tem algumas expressões. À toa. Não. Infelizmente. Felipe está perguntando se segue alguma regra essa retirada do hífen. Não. Segue uma observação semântica de uma coletividade. Você tem 100% da coletividade? Não. Aí você identifica qual é a incidência mais recorrente. Como é que eles fazem isso? Eles fazem uma pesquisa... Como é que eles chamam? Eu esqueci o nome que eles dão à pesquisa, mas enfim, vou descrever a pesquisa. Eles fazem uma pesquisa de campo em que entrevistam Micheline, entrevistam Deluce, entrevistam ali Vitória e fazem para essas pessoas as mesmas perguntas. Perguntas que direcionam ao mesmo tipo de resposta. Então, inevitavelmente, esse público vai acabar falando e escrevendo, a depender de qual seja a intenção da pesquisa ortográfica ou fonética, falando ou escrevendo o que eles desejam que esse público escreva. Então, eles identificam um filtro. A maioria da população está falando de que forma, a maioria da população está escrevendo de que forma. E acabaram implantando o que é apresentado pela maioria. Deu para entender como é que é o processo? Bastante delicado, né? E é uma pesquisa que leva anos, às vezes leva décadas para ser concluída. Mudar a base de uma língua é coisa delicada, né? Mas vamos aqui. Eu identifiquei duas observações supremas, não é? A observação de derivação. Qual é a observação de derivação? Os opostos se atraem e os iguais se
repelem. Essa é a regra suprema. Qual é a observação do processo de composição? Certos compostos perdem, em certa medida, a noção de composição. Ou eles vão se juntar, ou eles vão se separar, tá? Mas eu tenho algumas variações. Identificamos a observação do H. H junta, H nunca junta. Nunca, 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 nunca junta. Então, se o meu radical possuir H, ele sempre estará separado do meu prefixo. Deu para entender direitinho? Pessoas, entendeu direitinho? Entenderam direitinho? Então, vamos. Aí eu tenho uma variação aqui relacionada ao có. Có sempre junta. Mas a regra do H é suprema, não é? Não é suprema? Eu disse que H nunca junta. Então, o có sempre vai juntar, mas nunca se houver H. A palavra coautor vai ser junto ou separado? Junto. Junto por causa da regra geral, os opostos se atraem. Mas quando eu tenho o coordenador, aquele que coordena, é junto ou separado? Também junto. Porque além da observação de os opostos se atraírem, para o có tem uma observação de que ele sempre junta. Com H? Com H? Nunca. Aí, eles trouxeram para nós palavras que perderam ou não o H. E eu tenho uma palavra aqui, a palavra co-herdeiro. A maioria acredita que co-herdeiro perdeu ou não perdeu o H? Você, de repente, aqui em Salvador, escreve co-herdeiro e lembra logo do Cordeiro do Carnaval. Lembra logo do Cordeiro de Carnaval. Ô, Micheline, veja só. Lá no novo acordo ortográfico, eles entraram em impasse em relação a esta palavra. Porque se esta palavra tem a perda do H, ela vai juntar. Porque se não houver o H, o có sempre junta. Mas, havendo o H, ela não vai juntar. Então, é uma outra observação. A mesma observação que eu... A mesma, não. Co-herdeiro, existem dicionários que aceitam as duas grafias. A observação para o novo acordo é qual? Se perdeu o H, sem hífen. Se não perdeu o H, com hífen. E não acontece essa ideia da perda do H, não acontece somente com o có. Acontece, por exemplo, com a palavra humano. Desumano tem H ou não tem H? Não tem H. Então, desumano, aconteceu o que com desumano? Perdeu o H. Beleza. Aí você encontra a palavra sub. Você encontra a palavra sub-humano. Sub-humano é assim, não é? Perdeu o H. Sub-humano vai ficar... Ok? Perdeu o H. E se perdeu... Exatamente. Pois é, Felipe fez uma pergunta ótima, pessoas de casa. Como é que eu vou saber que perdeu ou não H? Gente, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Segura na mão do Senhor, meu filho, e parte. Segue em frente a tua vida e pede para Ele luz e inspiração para fazer esse momento da prova, se você se deparar com aquela pergunta, com aquela palavra que você não entende. Nós temos que recorrer, porque se nós não conhecemos, se nós não sabemos que perdão ou não H, eu vou ficar martelando minha cabeça ali naquela questão. Olha, encontramos a estrutura ex, vice, soto e grão e grã, sem, além, a quem e recém. Essas estruturas, elas sempre usam o hífen. Sempre. Soto é sobre. Eu só identifiquei também que é sobre por causa de meu marido, meu ex-marido italiano, que na Itália, quando você diz que... Em italiano, quando você diz que está sobre algo, você diz que está, por exemplo, sotto cama. Sotto la cama. Aí eu ficava assim, meio perdida. Como assim? Mas soto, a ideia de sobre.
Circo, pan, ele vai ter o hífen quando nós encontrarmos o M, o N ou uma vogal. Ok? Então, todas as vezes que encontrarmos circo, pan, antes de M, N ou vogal, eu tenho que colocar o hífen. Pan-americano. Você não fala pan-americano. Você tem que falar pan-americano. Então, ali tem essa separação. Deu para entender direitinho? Posso passar? Isso aqui, gente, é terrível. É terrível. É a observação do pré, do pró e do pós. Vejam se vocês conseguem entender o que eu vou apresentar, tá? Haverá perda de hífen nas estruturas pré, pró e pós todas as vezes que estas estruturas perderem a sua tonicidade. Hã? Aí eu vou repetir. Por que você faz isso quando está estudando sozinho? Você relê, querendo ali ter fé em Deus e dizendo para si mesmo que vai entender aquela porra daquele processo. Aí volta para ler. Perderá o hífen, a estrutura pré, pró e pós quando estas perderem a sua noção de... A sua noção não, a sua tonicidade. E você acaba sem saber reagir ao que é tonicidade. Lembram da primeira aula de tonicidade? É quando tem algo a mais, porque átono é quando tem algo a menos. Então, eles falam que o pré, pró e pós, eles podem ser átonos ou eles podem ser tônicos. E aí você pensa, como é que eu vou saber isso, hein, Felipe? Se é tônico ou se é átono. Se ele tiver o sinal, ele continua sendo tônico. E tem hífen. Mas quando é que ele continuará sendo tônico e com hífen e, portanto, com sinal? Sem sinal. Não, tônico e com hífen e com o sinal. Tá? Com o sinal. O sinal de acentuação. Não. Não existem tônicos sem sinal. Átonos sem sinal. Com sinal, aliás. Todo tônico tem sinal. Ele perde o sinal. Exatamente. Mas aí você tem que saber quando é que ele perde a tonicidade. A palavra melhor para você entender o que eu estou falando, mas também, na minha opinião, é a única palavra que você consegue entender. As outras você não consegue entender, tá? É a palavra pré-conceito. Quando eu escrevo preconceito assim, eu estou dando a mesma ideia de preconceito assim? O que aconteceu com o preconceito de cima? Ele perdeu a sua tonicidade. Vejam que quando eu coloco as duas palavras em contraposição, eu consigo perceber que a ideia do pré em preconceito se enfraqueceu. Não enfraqueceu? É igual a ideia do manda-chuva. A ideia do mandar se enfraqueceu. A ideia do pré se enfraqueceu. Então, essa estrutura aqui, ela se transforma em uma estrutura átona. E por isso perde o acento e não vai ter mais o hífen. Muito subjetivo isso? Muito subjetivo? Muito subjetivo. Porque você não... Eu vou procurar essa questão logo. Cadê você? Delúcia, é a questão 12 do slide... Aquele slide que eu disse que eu iria voltar ao slide. Você lembra qual é? O slide 30. Acho que no de vocês não é o 30, não. No da EBSE é no slide 57 e no extensivo é o slide 30. Essa é uma questão que eu só mantenho no meu módulo porque ela dá tanta dor de cabeça para os alunos que eu digo assim, gente, essa questão só está aí para você saber identificar qual é a questão que tem que mandar para cima. Que tem que mandar para cima.
Não, porque é impossível você tentar fazer a questão. EBC 57 e o extensivo é o slide 30, tá? 12ª questão. Vamos lá? Vamos lá? EBC 57. Você procura o 58, encontra imediatamente o 57. E o extensivo é o slide 30. Conforme o acordo ortográfico, os prefixos pós, pré e pró, quando átomos aglutinam-se com o segundo elemento do termo composto. Olha, eles utilizam no novo acordo ortográfico o termo aglutinar e o termo composto, mas ele não está falando necessariamente sobre o processo de composição chamado de aglutinação, tá? Aglutinar, para eles, é quando perde o hífen e junta, tá? Marque a alternativa em que, segundo as novas regras, há erro de ortografia. Vocês têm, para cada questão, vocês têm, vou me mostrar aqui, para cada questão vocês têm, no máximo 2 minutos. Máximo. O ideal é que você faça cada questão em 1 minuto e meio. Aí tentem fazer essa questão. O tempo que vocês têm para fazer essa questão na prova é este que eu dei para vocês. E aí? Dá para fazer essa questão com segurança? Então você vai ficar feito maluco tentando fazer? Não. Chuta aqui, o que aí? Chutou B. D de dado. D de dado. Ninguém mais chutou? Não deu tempo? C de casa. A de amor. Falta E de escova. Preposto, vocês sabem o que é um preposto? É um cara que representa juridicamente. Então, preposto você consegue já uniformizar. Não perde um pouquinho essa noção de tonicidade do pré? Que não é alguém que está num posto pré. É um preposto. Ok. Procônsul, você pensa na pessoa. Procriação, você pensa no ato, né? De procriar. Pré-anunciar. Pô, aí você pensa, pô, eu tenho uma ideia forte do pré. Não pensa? Mas não tem hífen, não. É sem hífen. Pré-aquecer. Aí você tem ainda... Eu tenho ideia forte do pré. Todas elas. Pré-concebido, não. Você já consegue identificar uma coisa mais uniforme. Prolação é prolongação do som? Entendi. A ideia de prolongamento tem que ser necessariamente prolongação do som? Entendi. Entendi. Pré-julgar, pré-lecionar, pré-nomear, pré-ordenar, não tem nenhum problema. O gabarito é a letra A. Mas se eu tentar... Quantos? 2, 3, 4. Agora a gente não sabe se está falando isso porque já passou o tempo de pergunta, né? Da pergunta. Agora, não dá, Micheline. Eu ia falar justamente isso. O que eu ia falar para vocês? Antes de identificar que 3, 4 pessoas... O que eu ia falar para vocês? Tem como eu apresentar para vocês, semanticamente, na cabeça de cada um, a ideia da tonicidade do pré? Não, porque é muito subjetivo. Não é a ideia somente do acento, é a ideia do hífen. Tem um acento. É porque quando você identifica que existe o hífen, você identifica imediatamente que tem o acento. Agora, é um tipo de questão, você vai mandar para onde? Vamos lá. Não dá. Eu falo para... Repita. Todos têm hífen na letra A. As demais estão corretas. Olha só, gente. Eu costumo falar sobre
uma pessoa que trabalhava comigo, na época ela tinha uns 75, 76 anos, era monitora de um cursinho aqui em Salvador. Aos 75 anos. Muito ativa, gostava dessa coisa de dar aula, adorava trabalhar conosco lá no cursinho. E ela era muito boa em gramática e muito tradicional. Aí uma vez eu cheguei para ela e falei assim: Julita, minha filha, estou na dúvida. Quando é que eu vou colocar o hífen nas estruturas pré, pró e pós? Achei que ela ia saber me falar isso sem nem titubear. Ela olhou para mim e falou assim: peraí, deixa eu pegar minha agenda. Qual é a palavra que você quer? Ela todo ano passava para a agenda todas as palavras que ela encontrava com pré, com pós e com pró. Você não sabe, não. Ela falou assim: minha filha, é tão subjetivo isso, minha filha, que eu vou ficar quebrando minha cabeça aos 75 anos. Não vou. Então, assim, é algo meio delicado mesmo, tá? Posso seguir, gente? Que essa pedrinha aí do novo acordo vai continuar nos perseguindo, tá? Posso recapitular com vocês os processos? Vimos que existem dois tipos de formação. Deixa eu abrir um slide em branco para não ficar sendo comprometida pelas letrinhas. Vimos que temos dois tipos de formação das palavras. Quais são? Derivação e composição. Temos que encarar o processo de utilização de hífen da mesma maneira para os dois processos? Não. Processo de derivação, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Regra predominante. Estou certa? Ok. Processo de composição, o que eu faço? Certo, semântica, certo? Os compostos perdem, em certa medida, a noção de composição. Ou eles se juntam porque ficam muito íntimos, ou eles se separam porque perdem essa aproximação e perdem o hífen. Nós encontramos, no entanto, algumas variantes. Có é uma estrutura que sempre junto. É derivação. É derivação. Apesar de aqui, neste momento, nós temos que identificar o processo semântico. Como nós identificamos no processo de composição. Có vai acontecer o quê? Sempre junta. Menos com, porque H nunca junta. Ex, vice, soto, grão, gran, sem, além, a quem, recém, sempre com hífen. Se eu tiver circo, pan, mn, se eu encontrar uma vogal, ou encontrar um N ou um M, eu vou sempre separar. Encontramos o pré, o pró e o pós, e temos que identificar o processo de tonicidade, se houve perda ou não, se a estrutura é átono ou se a estrutura é tônica. Subjetivo, extremamente subjetivo. O uso do hífen permanece nas palavras compostas que não contêm um elemento de ligação e constituem uma unidade sintagmática. Este é exatamente o texto do novo acordo ortográfico, tá? Constituem uma unidade sintagmática e semântica, mantendo acento próprio, bem como naquelas que designam espécies botânicas e zoológicas. Peixe-boi é uma espécie botânica ou zoológica. Ok, então a gente consegue, com o exemplo de peixe-boi, identificar essa observação. Mas pelas nomenclaturas que há no texto do novo acordo ortográfico, fica complicado acompanhar a ideia, não fica? O que é, gente? Elementos que constituem unidades sintagmáticas e semânticas. São palavras que apresentam um radical e que não perdem a sua noção semântica, como acontece com conta-gotas. A palavra contar é uma unidade sintagmática e semântica. A palavra gotas é uma unidade sintagmática e semântica. E quando eu junto as duas, eu não perco a noção nem da conta, nem do termo conta, nem do termo gotas, ok? É isso que é a conservação sintagmática e semântica. Vamos fazer os exercícios, tá? Alguém fez exercício em casa? Não, não é? Vocês vão ter uns minutinhos para treinamento.